formas de comprovar a união estável, né? A união estável aí que muitas pessoas vivem no Brasil, né? E união estável não sabe. Meu nome é Kathleen Ferreira e hoje estaremos falando sobre reconhecimento de união estável. No Brasil, muitas pessoas vivem em união estável e sequer sabem que estão numa união estável. A união estável ela pode ser de fato, ou seja, ela não tem um documento que regulariza essa união estável. Mas Kathleen, se eu não tenho um documento, será que eu tenho direitos? É óbvio que você tem direitos. E você pode requerer o reconhecimento dessa união estável dentro do judiciário. A união estável ela pode ser de fato ou de direito. O que seria de direito? De direito é quando você tem um documento, uma escritura que reconhece a existência daquela união estável. Então, para ter a união estável judicialmente reconhecida e assim ter direito aos bens, partilha de bens, é necessário ter uma união pública, duradoura, com a intenção de constituir família. Ela tem que ser presente, não pode ser futura. Para ser reconhecida a união estável, você tem que de fato morar junto com a intenção de ter uma família constituída. Não basta ser um namoro ou um namoro qualificado, que a gente pode falar sobre isso num tema do próximo vídeo, ou um noivado. É necessário ter intenção presente de constituição de família. Hoje eu trouxe 5 documentos e um julgado muito interessante em que a parte não teve o reconhecimento da união estável porque um julgador entendeu que se tratava de namoro qualificado. Então não basta você ter um namoro qualificado. E o julgado que eu trouxe muito interessante que era um casal que queria fazer a partilha de um automóvel. Só que esse automóvel não foi partilhado porque o julgador entendeu que era caso de namoro qualificado. E aí, o interessante é que esse julgador, ele deu um outro meio dessa pessoa, né, que foi a mulher no caso, requerer ali o dinheiro dela, que ela investiu e tudo mais, mas que não seria através de uma ação de reconhecimento de união estável. Então, vamos lá. Os documentos para ter reconhecida a união estável, eu falei que eram 5, né? Vou trazer aqui o primeiro, que eu vou até numerar que no outro vídeo eu me perdi, mas vamos lá. O primeiro é o imposto de renda. Se no imposto de renda você está como dependente do seu companheiro, isso é uma prova de reconhecimento de união estável. Segundo, se vocês têm filhos em comum, isso é uma outra prova de união estável. Terceiro, a conta bancária em conjunta. Vocês podem ter uma conta bancária em conjunta. Quarto, você pode ser dependente dele do plano de saúde. O quinto aqui, mas eu vou ver se eu trago um outro aqui para vocês. Na ficha de assistência médica, como é que você está qualificado? Você é o responsável do segurado? A instituição médica, né, vai estar lá constando que você é a esposa ou você é a companheira daquele segurado que está ali recebendo assistência médica. E o último, né, não menos importante, postagens em redes sociais. Postagem em redes sociais, fotos, que comprove que aquela relação ali é muito mais do que um simples namoro qualificado ou um noivado. É preciso comprovar, voltando o entendimento do tribunal, que existe uma união estável constituída no momento atual, ou seja, a intenção daquela união estável é constituir uma união ali, no presente, não assim, a gente vai casar, a gente tem pretensão de casar. Então é necessário que comprove a existência da união, quando se fala entidade familiar, né, união pública duradoura com a intenção de constituição família. A intenção de constituição de família é no momento presente, não pode ser no momento futuro, é no momento presente. E aí, se você conseguir comprovar que existe a intenção de constituir família no momento presente, essa união estável vai ser reconhecida. Eu trouxe aqui um julgado de São Paulo, tá? De 2023, ou seja, do ano passado, tem um ano e alguns meses aí, em que um casal ficou 1 ano e 8 meses juntos.
desse namoro qualificado, que foi comprovado aqui que não era união estável, era um namoro qualificado. Ao final, teve o cara comprou um carro e aí a mulher quis a partilha desse bem, né? Porque ela tem direito à partilha, mesmo que ela tenha uma união estável de fato, como eu falei no início do vídeo, porque a união estável de fato é aquela que não tem documento nenhum. Ela teria direito, mas ela não conseguiu comprovar que existia uma união estável, união pública, duradoura, com a intenção de constituição de família. E ficou comprovado que não era uma união estável, e sim um namoro qualificado. Então é muito importante a gente ler os julgados para a gente entender quais os contornos necessários que precisa ter no seu caso para ele ter o reconhecimento da união estável num Tribunal de Justiça. Aqui nesse julgado de 2023, o tribunal entendeu que, apesar de ter 1 ano e 8 meses de relacionamento, se tratava não de uma união estável, mas sim de um namoro qualificado. Então vamos lá, a prova dos autos indica tão somente uma relação afetiva intenso, né? Mas que não ultrapassou o contorno de um namoro qualificado. União perdurou por 1 ano e 8 meses, descabida a partilha com o fundamento do regime da comunhão parcial de bens, independente do esforço comum. Possibilidade, contudo, de auferir a aquisição de veículo pela sociedade de fato entre as partes, durante o namoro. Relação regida pelo direito obrigacional. Então, assim, nesse caso, pode ter um contorno não de direito de família, mas de uma relação civil, uma relação obrigacional, né, de indenização ou qualquer coisa do tipo, não de partilha de bens. Então, esse direito dessa mulher, ela pode ter um contorno não dentro do direito de família, pelo regime de bens, mas sim pela relação obrigacional. E continuando aqui, a ausência de comprovação de contribuição direta da autora para o pagamento do preço do veículo, sentença de improcedência mantida, recurso improvido. Então, a sentença foi mantida e o recurso não foi procedente. Então, é necessário comprovar a união estável de forma inequívoca para não se cair num namoro qualificado. Então, o namoro qualificado não gera nenhuma relação obrigacional, mas a união estável sim gera. E por isso que é o tema do nosso próximo vídeo, nós falaremos sobre o contrato de namoro. Por que ele é importante, por que ele não é importante, os prós e os contras. Então,